Então, sejam todos bem-vindas, bem-vindos. A gente está aqui começando então a falar um pouquinho sobre o Scan. Esse vídeo é especialmente para quem não conhece a ferramenta, para quem quer começar a utilizar, para quem quer conhecer, entender um pouco mais como funciona. Então, a gente vai passar aqui bem do basicão, assim, do zero, e aí depois a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Simone chegou aqui. É a Simone. Acho que é a outra Simone, acho que não é a Simone. Não, é eu. Não é tua colega. Sou eu, Simone Galvão. Tá bem, Simone, bem-vinda. Obrigada. Então, gente, eu tenho usado o Allscan já faz um tempo, eu acho que vai fazer quase 2 anos que eu estou utilizando o Allscan e vou compartilhar um pouco da minha prática, do que eu aprendi. É claro que eu não sei tudo sobre o Allscan, porque são muitas coisas, são muitas coisas que ele faz e cada dia a gente aprende mais, né? Mas eu vou compartilhar um pouco assim, do que eu sei, né, da minha experiência e espero que possa auxiliar vocês. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação, compartilhar minha tela. Hum, vocês estão vendo minha tela? Deixa eu ver se. Sim, Deixa eu só olhar aqui. Sim, eu tô vendo. Só um minutinho, gente. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só achar aqui os slides. Pronto. Deixa eu colocar aqui para apresentar de novo. Hum. Uma coisa que a gente pode fazer também depois é fazer um. Eu posso fazer o all scan de alguém para vocês verem como funciona aqui ao vivo, né? Bom, Opa, eu quero. vocês estão vendo minha tela, né? Agora. agora eu estou. Também Ótimo. tô. Então vamos compartilhar aqui um pouquinho sobre essa tecnologia, o all scan, que, que é uma tecnologia que faz biorressonância à distância e presencialmente também, e ela facilita muito nossa vida, a vida dos terapeutas. Mas a Solix, né, que desenvolveu o Allscan, eles desenvolveram o Allscan não só para terapeutas, mas para quem quiser também utilizar como uma ferramenta de autocuidado, porque ele também faz os envios de frequência. Então, tem muitas pessoas que têm para uso da família mesmo, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, que é em dólar, né, que a gente paga, então para eles é muito barato. Para eles,
São US$ 149, seria para a gente R$ 150, mais ou menos, sabe? Então, para eles, é bem, assim, bem em conta, né? Então, tem muita gente que utiliza na família para tratamento mesmo, para tratar a própria família, para se tratar, enfim. É muito bom você ter uma tecnologia que você não precisa ficar ali grudado no equipamento para fazer os tratamentos, né? Muitas vezes a gente não tem, dentro do dia a dia corrida, a gente não tem tempo para isso, né? Então, o All-Scan te permite colocar um tratamento e dormir, né? Deixar o tratamento rodando durante a noite. Então, é muito legal. Eu vou pular algumas coisas, porque para a gente se ater no principal. Então, todos nós temos um som, uma nota, e o nosso corpo é como um instrumento bem afinado. Então, tudo tem frequência, né? Todo, o nosso corpo tem uma frequência, uma tigela, por exemplo, essa tigela de cristal tem uma frequência, cada órgão do nosso corpo tem uma frequência, isso tudo já foi medido, né? Isso já é conhecido, né? Isso, os pesquisadores aí que estudaram profundamente nessa ciência da frequência, Nikola Tesla, né, o Raymond Rife, e tantos outros, né, que foram compreendendo, estudando e decifrando, né, esse universo frequencial onde nós vivemos. Então, o que que acontece? Se tudo tem uma frequência específica, a gente sabe que quando esse organismo, né, ele está em equilíbrio, é como uma orquestra, onde cada instrumento está perfeitamente afinado. Cada corda está na afinação, correta para que aquilo possa soar a melodia, uma bela melodia, né? E aí e é a mesma coisa no nosso corpo, né? Quando a gente se desequilibra emocionalmente, quando a gente vive algum processo físico, ou quando um processo mental acontece alguma coisa, isso rompe a harmonia e aí isso vai gerar como consequência um distúrbio físico. Mas a gente sabe que os desequilíbrios eles sempre se iniciam num campo mais frequencial, como uma mandala, né? Uma mandala. Então, o centro, né? A gente tem o corpo, esse corpo físico, e depois a gente vai tendo os níveis, né? Depois a gente tem o corpo etérico, né? O corpo emocional, o corpo mental, e aí isso vai. São várias camadas, né, que vai indo cada vez para um nível mais sutil. Os desequilíbrios, na maioria das vezes, eles se iniciam nesse campo sutil e vão se densificando de plano em plano até chegar no plano físico. Mas o contrário também acontece. Às vezes você desequilibra pelo físico e isso repercute no campo sutil. Por exemplo, se você pode se intoxicar com um medicamento, com um metal tóxico e depois isso repercute no campo etérico como um desequilíbrio também. Mas o desequilíbrio veio primeiro pelo plano físico, entende? Então são duas vias de desequilíbrio, né? Então, o que o Allscan faz? Ele escaneia cada uma das frequências do nosso corpo e compara com o que seria a frequência ideal de um corpo saudável. Como que ele faz isso? Através do campo mórfico. Ele manda, ele manda essa frequência, ele cria o nosso que a gente chama de assinatura energética, né? Então, para isso, a gente precisa da foto, da nossa foto, da, do nosso nome completo, da nossa data de nascimento e peso, altura e o som da nossa voz. É, todos esses componentes, eles ajudam a formar essa assinatura energética, que é como se fosse assim, um GPS, né? Que te identifica ali. Só você tem essa assinatura energética, mais ninguém tem. Então é como se o scan, através dessa assinatura energética, ele te encontrasse, porque ali tem o seu GPS, para onde ele vai mandar
as frequências e vê como o seu corpo, o seu campo responde. Então, ele manda a frequência através do campo mórfico, isso chega no seu campo e o que que ele vai analisar? Como que o seu campo responde à frequência que ele está enviando, entende? Então, ele já sabe, por exemplo, dentro do banco de dados dele, né, ele já sabe que existe uma frequência ideal, por exemplo, do fígado, digamos que seja 340 Hz. E aí ele manda a frequência para o seu campo e vê que no seu campo essa frequência está em 200 Hz. Então está abaixo do que seria a frequência ideal do fígado saudável. Então ele vai, quando ele fizer esse escaneamento, ele vai ver que esse fígado está em deficiência, está um pouco mais baixo do que seria o ideal, tá? Então ele vai entender que aquilo não está bem, está desequilibrado, está mais fraco, está mais, né, hipoativo. Então, ele vai traduzir isso para uma leitura para depois a gente entender. Então, ele viu que o fígado está desequilibrado, que o coração está desequilibrado, que os ossos, enfim, primeiro ele faz essa foto analisando cada uma das frequências, e ele analisa muitas, muitas frequências, assim, instantaneamente, né? E aí, depois que ele fez essa varredura, primeira, o que que ele vai fazer? Ele vai corrigir, ele vai otimizar. Então, ele vai enviar uma frequência de correção. Então, se o fígado estava em 200 Hz e o ideal é 340, eu estou chutando aqui, tá? Não é isso, é só um exemplo. Então, ele vai mandar uma frequência para o fígado, para que esse fígado se lembre de qual é a frequência ideal dele, para tentar subir isso aqui um pouquinho mais. Talvez ele consiga subir no ponto ideal, a frequência do fígado. E aí, o que que vai acontecer quando a gente lê o relatório? Estava desequilibrado e depois da otimização ele equilibrou. Ele ficou num ponto, né, estava desequilibrado e depois da otimização ele equilibrou. Às vezes, ele não vai conseguir equilibrar. Então, às vezes estava desequilibrado, ele manda a frequência de correção e ele não consegue, ele muda um pouquinho, ele sobe só um pouquinho. Então, ele não conseguiu reverter, ele não conseguiu corrigir. E aí que nós, como terapeutas, vamos entrar e tentar entender por que que ele não conseguiu corrigir. Se ele não conseguiu corrigir, é porque não é algo tão simples. Então, pode ser que seja algo mais crônico. Isso. Essa é a nossa interpretação, tá? Então a gente vai entender que aquele marcador que ele não conseguiu corrigir é algo que eu preciso dar mais atenção. Então eu vou entrar com uma fitoterapia, eu vou pedir para a pessoa mudar a alimentação, eu vou fazer um envio de frequências específico para aquilo lá, né? Então isso me ajuda a compreender melhor, compreender como que aquele campo está respondendo para que eu possa criar a minha estratégia de tratamento para aquela pessoa. Tudo bem até aqui? Certo? Para mim tá tudo certo. Ótimo. Isso é importante a gente entender, porque depois, na hora da leitura, né, a gente está com isso bem claro. Mas isso, Cíntia, mas isso é. A pessoa sente alguma diferença no corpo dela? Então, isso é muito relativo. A maioria das pessoas não sente nada quando faz o Não? all-scan. Ah, Não sente, assim, não nem tem. melhora, nem piora, nada. Não, quando você faz uma análise, geralmente as pessoas não sentem algo, faz essa análise e já faz uma otimização, geralmente não tem assim um efeito instantâneo, mesmo porque essa otimização, ela não é é diferente de você fazer um tratamento específico para aquela pessoa. É uma correção frequencial, a otimização é uma correção frequencial. Então, não significa que se você fez uma otimização lá, por exemplo, se o seu coração não estava bem, e aí você fez uma otimização e aquilo equilibrou, você não pode pensar que já ficou bem, né, tá? É que nem você não tá muito bem, e aí você vai lá, você não tá muito bem, sei lá.
do fígado. Você vai lá e faz uma sessão de acupuntura, né? Você recebe umas agulhinhas ali, aquelas agulhinhas são um impulso, vão dar um impulso de correção para o seu fígado. Mas com uma sessão você vai resolver todos os problemas da pessoa? Não vai. Você vai ter que fazer, você vai propor um tratamento para a pessoa, né? Para você poder corrigir aquilo de verdade, né? Então você vai É, mas fazer às isso. vezes na Isso. acupuntura a pessoa tem uma melhora, né? Sente uma melhora. Não, a gente está falando aqui da otimização só da frequência. Ah, A gente não tá. está falando de um tratamento, de criar tratamentos. Aí é diferente. Aí sim, as pessoas sentem Ah, muitas diferenças, muitas mudanças. Depois a Simone vai trazer aqui um pouco mais sobre isso para a gente. tá bom. A gente está falando só de biorressonância. Quando o Allscan faz uma análise, em seguida você já faz uma otimização. Isso faz parte da biorressonância dele, entende? Mas isso não é o mesmo do que a gente criar um tratamento específico para aquela pessoa. Tanto que já vem Eu no acho que você. relatório, né? A coluna da direita Isso, e a coluna da esquerda otimizada, né? isso, exatamente. Isso já vem no relatório. Depois, quando a gente mostrar o relatório, vai dar para ficar um pouquinho mais claro isso. Talvez agora esteja um pouquinho mais abstrato. Então é isso, né? Ele serve como uma ferramenta educativa, porque a partir do que você encontrar ali, você vai poder ver o que que você pode melhorar, o que que você precisa mudar na alimentação. Às vezes você vai ver lá nos alimentos, então você vai ver os alimentos que não estão biorressonantes com você naquele momento. Isso não significa questão de alergia alimentar, são os alimentos que não estão biorressonantes com você naquele momento que foi feita a leitura, tá? Então, ele vai dar, na parte dos alimentos, a gente tem que prestar atenção em quais são os alimentos que deu vermelho e vermelho, vermelho antes e vermelho depois. É bom, quando a gente está começando a olhar os análises do Allscan, a gente olhar sempre pela vista clássica, que é o que dá vermelho, que não está bem, verde é o que está bem, né? Depois a gente vai passar para outra parte dos números, né? Mas no começo fica mais fácil você entender assim. Então, na parte dos alimentos, a gente sempre vai olhar o que estava vermelho antes e continua vermelho depois da otimização. Então é isso, ele vai sempre trazer, ele vai te mostrar ali o que não está bem antes de que aquilo vire um problema maior, para que você possa mudar o seu estilo de vida, é, às vezes incorporar ali alguma suplementação, alguma erva, algumas coisas assim, para a gente poder melhorar o nosso estado geral de saúde, de equilíbrio. Então, aqui é só um exemplo das frequências, né? É, em hertz, né? Frequência dos órgãos, tudo, e as notas também, a frequência dos minerais. Então, o Allscan, ele usa esses bancos, né, de dados de frequências, que isso tudo aqui já existe. O que que as frequências podem indicar? Elas podem indicar que existe uma inflamação residual ou em desenvolvimento. Quando a gente vê lá pontos em desequilíbrio, que são vermelho, né? Ela pode indicar que existe uma toxicidade residual, eliminação de parasitas, problemas respiratórios causados por substâncias químicas inaladas. Ou seja, às vezes você tem, por exemplo, às vezes você ficou por muitos anos inalando fumaça sei lá, alguma fumaça muito tóxica. E você às vezes você trabalhou com isso por muitos anos. E hoje em dia você já não trabalha mais, já não está mais exposto a essa fumaça. Mas você vai fazer lá o L-scan e aí aparece frequência de fumaça, né? Por quê? Porque isso ainda está no seu campo. Foi tanto tempo que você ficou exposto àquilo que frequencialmente aquilo ainda aparece no seu campo. Quando o Allscan manda a frequência, ele vê que responde de forma ressonante. Então, aquilo ainda existe, ainda está lá, apesar de você não, no momento presente, não estar mais exposto a essa fumaça.
são contaminações frequenciais. A mesma coisa quando, por exemplo, às vezes a gente encontra frequência de vacina, e aí você vai ver a pessoa não tomou, nunca tomou vacina, né? Se bem que é difícil alguém que nunca tomou vacina, né? Mas, por exemplo, a pessoa não se vacinou do Covid, né? E aí você vê lá frequência de vacina. E às vezes isso é por conta de contaminação frequencial. A pessoa fica muito próxima de pessoas que foram vacinadas. Ela vai ficar com essa frequência no campo. E isso vai conseguir, ver ali pelo All-Scan. E lá tem uma frequência de tratamento que é detox de vacina. Você pode colocar lá para tratar. E aí, depois que você faz o detox de vacina, geralmente melhora, né? Você não, depois, quando você faz outra análise, geralmente já não tem mais ali a frequência de vacina. Então, são coisas que aparecem e que é bom a gente entender na hora de interpretar, tá? Para a gente não interpretar, para a gente saber o que que a gente está, o que que ele está olhando. Podem ser muitas coisas. Então, podem ser frequências que estão começando a se desenvolver ou mudar com o início de um processo inflamatório, uma coisa que está muito no início, uma memória celular, ele pode estar captando algo do passado que ainda está afetando o corpo, até mesmo desde o útero, alguma memória ali que que está ali desde o útero, né, desde a barriga da mãe. Danos residuais do passado, coisas antigas, né? Às vezes um trauma que foi vivido e aquilo ainda está. Por exemplo, gente, quando a gente faz constelação familiar, o que que a pessoa, o que que o constelador, que geralmente são pessoas que têm sensibilidade, né? E não sempre, mas muitas vezes. E aí o constelador ele consegue perceber, ele faz a leitura ali do campo e aí ele vê que no dentro do campo do pai ali tem ele viveu um trauma relacionado à água. E aí é por isso que o filho está manifestando problemas ali de dificuldade, não consegue nadar, tem dificuldade, porque aquilo veio do campo do pai, né? E aí, como que o constelador consegue perceber isso? Vocês- quem conhece um pouquinho de constelação sabe como que funciona, né? Você coloca ali as pessoas nos papéis e a pessoa encarna ali aquele papel e ela representa e ela começa a sentir o que aquele campo está manifestando, né? Então, é a mesma coisa. O All-Scan, ele trabalha dentro do mesmo campo, desse campo mórfico, desse campo informacional, que contém informação. Então, o constelador, ele consegue captar, através da sensibilidade dele, aquele campo. Ele consegue ler e traduzir aquele campo. O All-Scan faz a mesma coisa, só que não é uma pessoa, é uma máquina, no caso, tá? É, mas é só para a gente entender um pouquinho mais, né? Porque às vezes é um pouco abstrato demais para nossa mente, né? Pensar em algo que está enviando uma frequência à distância, né? Enfim. Então, danos residuais do passado, frequências presentes por um longo período de tempo. É aquilo que eu falei, você ficou por muito tempo exposto a uma frequência e ela está lá no seu campo. E é importante limpar, porque isso pode virar um bloqueio energético, né, no seu campo frequencial, no seu campo áurico, né? Aquilo ali pode ser algo que não está. Assim, quanto mais intoxicado a gente está, quanto mais é, cheio de energias que não, cheio de frequências, né, de substâncias, de toxinas, né, mais difícil é da gente conectar com a nossa alma, com o nosso ser superior, porque são muitos obstáculos, é, são muitas toxinas energéticas também no nosso campo. Então, por isso que viver processos de purificação, de limpeza, ir para lugares que trabalham com isso, estar na natureza, tomar um banho de cachoeira, tudo isso ajuda a limpar esse campo, né? Ajuda a soltar.
e liberar essas coisas que vão ficando presas no nosso campo. E o All-Scan também tem essas frequências, tem vários tipos de varredura que a gente consegue ajudar nisso. Inclusive, eu vou mostrar aqui depois para vocês. Então, o que que as frequências podem indicar? Cada ponto do exame, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Cada ponto do exame é analisado em termos de energia. Isso varia de baixa energia, 1 e 2, passando pela homeostase, que é o 5, até alta energia, 8 e 9. De modo geral, os números baixos representam baixa energia, estagnação, subfuncionamento, deficiência, crônico, enquanto os números altos, 8 e 9, indica alta energia, processo agudo, superfuncionamento, algo que está excedente, hiperfuncionamento, superfuncionamento ou inflamação, tá? Isso aqui a gente vai acabar pegando com a prática, porque nem sempre número baixo é deficiência. Pode ser que seja deficiência, como pode não ser. Pode ser que seja um subfuncionamento, uma baixa energia. Então a gente tem que. Pode ser que ele esteja falando de algo que é crônico, tá? Então não interpretem assim, tá? Porque não interpretem sempre dessa forma, que número baixo é porque tem pouco. Não é assim. Não é isso que ele está falando, necessariamente. Pode ser, sim, que sejam deficiência, mas pode ser que não seja. Pode ser que seja uma baixa energia, e tudo isso aqui. Então, com a prática, a gente vai pegando mais isso aqui, tá? Então, as atualizações, né? Que, assim, o Allscan, ele sempre está sendo atualizado, ele recebe as atualizações constantes, porque o software, ele, ele é atualizado instantaneamente. Então, se você tem o software, você tem acesso ao software do Allscan e eles fazem alguma atualização, isso vai chegar automaticamente no seu sistema. Você não precisa ficar fazendo atualização, tá? E então, o desenvolvedor, né, o fabricante do Allscan, ele sempre está em contato com profissionais da medicina integrativa, e por isso que é muito bom, porque a cada tanto vocês vão ver que eles atualizam, colocam lá, por exemplo, não tinha proteína spike um tempo atrás, né, agora já tem. Então, eles vão, conforme a medicina integrativa vai avançando e vai descobrindo coisas novas, por exemplo, às vezes novos vírus que aparecem, e aí eles já colocam lá, né? Isso é muito bom, muito importante, né? Então, o Allscan, ele foi desenvolvido, né, baseado no estudo de cientistas do mundo todo, como Nikola Tesla, Albert Einstein, Raymond Rife e muitos outros que estavam unidos por sua crença de que tudo em seu nível fundamental é, na verdade, energia, frequência e vibração. Esses são os benefícios, né, ele te oferece uma avaliação completa. A gente tem como fazer vários tipos de análise, vários tipos mesmo de análise, desde os sistemas corporais, o abrangente, que a gente vai analisar cada uma das estruturas do corpo, os sinais vitais, que te dá ali todo o terreno biológico, o voz interior, que vai te dar ali mais a parte emocional e mental, enfim, são muitas possibilidades. Com o Allscan a gente consegue monitorar os tratamentos, então a gente consegue ir vendo o, como que a pessoa está progredindo no tratamento, né, para você poder acompanhar mesmo os seus pacientes, ver o que que você pode melhorar. É essa ideia de acompanhar a evolução dos tratamentos e às vezes você mudar ali alguma estratégia, dependendo da resposta que você está observando no Allscan. O acesso global, então você pode fazer as análises de pessoas de outro país, né?
E isso é muito bom para quem pretende atender à distância, né? E a detecção precoce dos desequilíbrios. Você conseguir, isso eu acho que é um dos pontos mais importantes, você conseguir identificar os desequilíbrios antes que eles se manifestem no corpo físico. Então, esses aqui são os exames que a gente tem no All-Scan, e vou mostrar aqui cada um deles. Bom, eu vou abrir agora aqui para mostrar. Bom, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Que eu vou Eu, abrir o software agora. Pra mim Antes tá de eu tudo abrir certo até agora. Oi? Pra mim tá tudo certo até agora. Tá. Então, eu vou abrir aqui o software para poder mostrar um pouquinho para vocês ele funcionando. Vamos fazer assim? Alguém de vocês aí que nunca fez o All-Scan, podia colocar Eu. lá no grupo uma foto, o nome completo, peso, altura, data de nascimento e o e-mail, que aí eu já vou gerar aqui a análise. No grupo do WhatsApp? É lá no. Ou então, pode mandar no meu pessoal, melhor. Tá, tá bom. Manda no meu pessoal. Então, vamos compartilhar aqui a tela. Pronto. Estão vendo minha tela? Bom, enquanto Eu- é, ela vai mandando lá os dados, vamos só olhar aqui como que funciona o software, né? Então, quando Cíntia, é nome, data de nascimento, o que mais? peso, altura, e-mail. Ixi, agora a altura. Não sei muito bem minha altura, não. Pode ser, não precisa ser exato, pode ser próximo. Bom, então, o Allscan, a gente tem o que a gente não precisa ter o aparelho do Allscan, né? A gente tem o acesso ao software, né? Então, a gente, através quando a gente faz a assinatura, a gente vai criar uma senha e aí a gente vai acessar, é como se fosse um aplicativo, né? Você vai acessar esse aplicativo e aí você vai chegar nessa página onde a gente tem aqui todas as possibilidades de tudo que a gente pode fazer, tá? Então, aqui que a gente vem, a primeira coisa que a gente faz é vir aqui e criar um novo cliente. Deixa eu ver se ela já mandou os dados aqui. Então, aí falta só a sua foto, Simone. Ah, tá. Então, a Simone mandou os dados aqui, e aí eu vou inserir aqui. Tira uma foto. O meu? Não, comigo. Então, Simone, Aparecida, Galvão Costa. Aqui eu vou colocar o e-mail, feminino, peso
cinquenta e cinco, altura 1,60, data de nascimento 29. A foto é só do rosto, é? Isso. Cíntia, você usa o Allscan já há muito tempo? Olha, já faz uns 2 anos, pelo menos. Então, assim, para você, ele é um, digamos, um excelente recurso para fazer diagnóstico Sim, dos que você já conhece dentro das terapias de biorressonância e tudo mais. sim. É o que eu uso hoje em dia. Eu uso o Scan e faço também. Muitas coisas eu pesquiso com radiestesia, com biômetros. Eu uso os dois. O- é, assim, na verdade, assim, eu uso o Scan para biorressonância e complemento com a radiestesia. Minha prática, eu Entendi. faço assim. Algumas coisas que não tem no Allscan eu pesquiso pelo biômetro, E você faz atendimento tanto online quanto presencial. tanto online quanto presencial. Você mora no, aqui no Brasil ou não? Eu tô agora em Uberlândia. Ah, tá. Achei que você morava fora. Não, é a Simone que mora fora. A Simone mora Ah, na Califórnia. entendi. E aí, quando a gente faz presencialmente, aí a gente pode usar o condutor ósseo. Eu vou mostrar aqui para vocês. O condutor ósseo que é muito legal para a gente fazer as análises presencialmente, porque ele aumenta a precisão, né? Então, a gente coloca aqui assim, aqui na frente do ouvido. Não é dentro do ouvido, é na frente, que ele vai pegar aqui no osso. E aí você faz as análises com o condutor. Vale a pena, para quem quer fazer assinatura, vale a pena comprar o condutor ósseo da Solex, tá? Tem que ser o condutor ósseo da Solex. Eu já vi pessoal comprando de outras marcas aí, mas não tem que ser o condutor da Solex mesmo, para fazer os escaneamentos. Cíntia, repete de novo aí que deu uma cortada para mim aqui. Para que é esse fone? Para fazer as análises presencialmente. Ah, tá, só presencialmente, né? Isso. E ele vai servir para quê daí no caso? Ele aumenta a precisão da análise Ah, e tá. torna a análise mais precisa. Então, vou pegar aqui a foto da Simone, vou incluir aqui. Pronto. Então, aí vamos ver se está tudo certo. Ok. Terminado. Ah, tá dando um erro aqui. Deixa eu atualizar, dar uma limpada no cache. Talvez porque demorou também. Deixa eu ver aqui se. Deixa eu só fazer um teste aqui. Atualizar o login. Tá. Vamos lá. Simone. Simone Aparecida. Vou colocar de novo aqui. Simone Aparecida. Galvão Costa.
Peso, 55. Altura, 1,60. 29/11/1966. Ai, Cintia, eu esqueci de terminar e de escrever, que não foi. É gmail.com. Tá, não tem problema. Na hora de mandar, a gente muda ali. Tá. Agora você vai fazer um áudio para mim de 10 segundos falando eu sou. Aí primeiro eu sou. É muito importante esse eu sou no começo, porque ele ajuda a conectar melhor o áudio. Você vai falar eu sou o seu nome completo, e aí você pode falar qualquer coisa. Você pode falar tenho tantos anos, moro em tal cidade, só para completar os 10 segundos para a gente poder capturar o som da sua voz, tá? Você fala quando encerra os 10 segundos? É, você vai ver aqui na Ah, tá. tela. Tá bom. Prepare-se para falar. Eu sou Simone Não, Aparecida Galvão agora. Costa. Eu sou. Não, espera, você tem que esperar dar o tempo para você começar a falar. Começar de novo. Ó, presta atenção aqui na tela. Prepare-se para falar. Agora, Simone. Simone? Eu sou Simone Aparecida Galvão Não, Costa. Simone, presta Oi. atenção. Você tem que falar É quando porque estava começar. desligado o fone e o voz falante eu não vi. Não, então presta atenção, ó, presta atenção. Você tem que Tá, começar a falar quando. Faz assim, você vai começar a falar quando eu fizer assim, tá bem? tá bom, tá. Eu sou Simone Aparecida Galvão Costa. Eu sou de Londrina, no Paraná, moro em Porto Velho, Rondônia. Pronto. Pronto, ele capturou os sons da voz dela e aqui ele vai gerar um relatório. Então, esses são todos os sons que ele. Aqui ele fez uma leitura e interpretou. Então, ele viu que na voz dela tem mais essa frequência aqui do dó, por exemplo, né? Que é esse aqui. Ó, ele vai mostrar aqui quais são as frequências que estão em excesso e quais são as frequências que estão em deficiência. Mas aqui esse gráfico ele ajuda a gente a entender. Então tem muito do dó, por exemplo, tem muito do lá sustenido, do si, né? A gente vai ver que tem pouquinho aqui, ó, do ré sustenido e talvez do fá também tem pouquinho, né? Então aqui ele dá uma explicação sobre o que que é o voz interior, né? Como usar e aqui as notas, né? Então, as que estão em excesso, as frequências sonoras que mais aparecem na voz dela são o lá sustenido, o si e o dó, né? E a que menos aparece é o ré sustenido, que é essa aqui, que está bem pouquinho. Então, através da inteligência artificial, ele vai, ele sabe o que que isso significa porque a nossa voz ela fala sobre nós, né? Então, ele vai interpretar o que que significa esse excesso desses sons na voz dela e o que que significa a falta dessa nota na voz dela, né? Então, aqui vai ter. Aí ele vai explicar que pode estar acontecendo nesse momento, porque ele capturou a voz desse instante, de como está a voz dela agora, né? Se ela fizer isso amanhã, já vai parecer diferente, porque a voz dela já vai ser outra voz. Então vão ter outras frequências, né? Crenças conflitantes versus crenças congruentes, e ele sempre, isso aqui diz respeito ao desequilíbrio do lá sustenido. Então, esse excesso do lá sustenido pode ter esse tipo de repercussão positiva ou negativa. Então, ela pode estar hora mais polarizada no positivo e outra hora mais polarizada no negativo. Mas tudo isso diz respeito ao lá sustenido. E aí ele sempre vai dar uma nota de suporte. Então, se esse lá sustenido está em excesso,
O Mi, ele vai equilibrar esse excesso do Lá sustenido. A cor que dá suporte é o amarelo, então pode usar essa cor você pode usar na cromoterapia, essa cor, você pode usar roupas com essa cor, você pode pintar uma mandala com essa cor, e você pode também usar na Solex, eles têm esses óculos, né? Que eles falam para que você pode utilizar esses óculos coloridos como uma terapia também. Então, o que que vai trazer o amarelo? Clareza, energia, otimismo, iluminação, honra, lealdade, alegria, são qualidades do amarelo que vão trazer e que vão equilibrar esse excesso de lá sustenido. Então, isso aqui a mesma coisa a gente vai ter aqui em todas as notas, ele traz essa explicação para você entender melhor, e ele gera 5 áudios de tratamento, que eu vou mandar aqui agora para o e-mail da Simone. O que que são esses áudios? São áudios que contêm uma melodia, uma música, e no fundo do áudio ele tem a frequência de tratamento. Então vocês viram que cada uma das notas que estava em desequilíbrio, ela tem ali qual é a nota que equilibra, né? A gente tem aqui, ó, o excesso de si, o que que equilibra? O fá. Então, esses áudios, eles contêm no fundo da melodia, uma melodia de fundo, as notas que equilibram aquilo que está desequilibrado na voz dela. É assim que funciona. Então, a melodia não importa muito. A coisa não é a melodia. A coisa, o tratamento está na base do som, de fundo, nas notas que estão de fundo ali. É aquilo ali que vai tratar. É um tratamento que a gente chama de neuroacústica, né? Então, é muito bom escutar esses áudios. A orientação é que você escute esses áudios de 3 a 4 vezes por dia. E muito bom escutar antes de dormir. De preferência, sempre com fones de ouvido, escutar os áudios com fones de ouvido, né? E você pode fazer isso aqui para os pets, né? Fazer um tratamento para os animais e gerar os áudios para eles também. É No bem caso legal o dos voz pets interior. aí, Cíntia, se a gente não sabe muito a data de nascimento Pode do colocar animal. o ano de nascimento. Ah, tá. Bom, e aí depois a gente tem aqui os sinais vitais que a gente pode fazer aqui também, só para vocês verem como funciona. Então, primeiro ele está fazendo aqui uma varredura, né? Então, primeiro ele está tirando uma foto de como a Simone está nesse momento, nesse instante. Ele vai analisar, nesse momento, o que que ele está fazendo? Ele está mandando a frequência de cada um dos marcadores para o campo dela e vendo como que o campo dela responde, tá? Funcionalidade física, os órgãos, os chakras, os meridianos da medicina chinesa. Ele vai analisar tudo isso aqui agora. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Querem fazer Aí alguma eu acho que eu pergunta? tenho muita. Quando você fala nessas notas aí, você fala uma nota aí, como é que a gente vai saber? Eu não sei negócio de nota. Você não precisa saber. Eu sei porque eu sou musicista também, né? Eu trabalho com música. Mas você não precisa saber. Não? Não faz diferença. Tá bom. Você vai ler o relatório, né? Passar para o seu paciente ali, né? E mandar os áudios e falar para ele escutar. É bem interessante, né? É bem interessante. Sim, se você trabalha com outras terapias, com mais terapias, ou com mais, digamos, aparelhos de diagnóstico, alguma coisa assim, de tratamento?
Olha, eu sou acupunturista, né, e naturopata. Eu trabalho com, atualmente, o que eu uso na clínica, eu uso Hidrovitalis e Lib. Para biorressonância, eu uso o All-Scan e os biômetros, a radiestesia. Para tratamento, eu uso o Spook presencialmente. Para tratamento presencial, eu uso o Spook. E para tratamento à distância, eu uso o All-Scan e os gráficos de radiestesia. E Fala- faço microscopia de campo escuro Ah, e aí, faço muita coisa, nem imagina, você sei. já falou muito. É que eu queria justamente aí te perguntar isso. Que bom que você trabalha com o Spook. Assim, só uma curiosidade. Pelo que eu já vi, o Spook também não tem, digamos assim, muitas características, porque ele também faz o diagnóstico, ele faz biofeedback, né? Sim. Não seria muito parecido, digamos, ao scan Em, com o Spook? Assim, é uma dúvida que eu tenho. Que às em vezes a ter- gente fica em comprando. termos de biorressonância, você fala? Em termos de biorressonância, em termos de tratamento também, né? Porque às vezes você fica, por exemplo, igual no grupo que a gente está aí, né? O povo, assim, às vezes eu entro lá, solta um tanto de coisa, né? Solta coisa que você nunca nem ouviu falar. Porque, gente, o que esse povo tá falando? Peraí, deixa eu entender. Porque, assim, quando a gente está na pós, o que que acontece? Você é meio que direcionado para os aparelhos, né? Estava na pós do aparelho da nova ciência, né? Aí depois você começa a descobrir que existem outros aparelhos, né? Que assim, eu não tenho capacidade ainda de avaliar se são melhores, se o tratamento dá mais resultado. Isso aí, para mim, eu não tenho esse parâmetro. Então, aí cada um eu só posso falar da minha experiência, né? Eu não posso falar de forma geral, eu posso falar do que eu já fiz, do que eu experimentei, do que eu testei. Mas eu pesquisei muito antes de adquirir os equipamentos. Eu tenho colegas que gastaram 60 mil em equipamento de cara, assim. Eu não tinha isso para gastar, então eu tive que pesquisar bastante antes de adquirir os equipamentos, né? Então, Porque eu queria ser bem assertiva, né? Não queria ficar gastando com coisas que depois eu. Se bem que eu também eu comprei equipamentos que depois eu vendi também, que eu não me adaptei. Eu comprei o ProSync, que não me adaptei, vendi. Então, a gente vai. Eu acho que a gente vai sempre adaptando para o nosso formato de atendimento, né? Eu sou muito prática, assim, sabe? A minha forma de atendimento, ela é bem prática mesmo, assim. é uma coisa dinâmica, né? Tem que ser rápido também, né? Porque senão você fica enrolando muito, né? Né? E então, assim, o que eu vejo de bom do All-Scan é que ele te dá muita informação de forma muito rápida. E hoje em dia a gente consegue, para você não ficar assim horas vendo um exame de sinais vitais, você consegue pegar esse relatório e colocar na IA e pedir para ela interpretar para você. E aí ela já vai te ajudar ali bastante a juntar as informações e você conseguir olhar ali de forma mais clara para aquilo que você precisa. Isso é muito legal também. Então, eu criei um formatozinho assim que ficou muito bom para mim, que eu uso os biômetros para algumas coisas. Eu uso alguns biômetros antes de fazer o all-scan para não me. Eu não gosto de ver o all-scan antes de fazer os biômetros, porque senão eu acho que vai influenciar a minha pesquisa. Então, eu prefiro, sem saber nada da pessoa, eu faço algumas coisas ali nos biômetros, depois eu faço o scan, e aí eu vou comparar o que eu vi, e depois, quando eu encontrar com a pessoa, isso é quando eu estou tratando online, né, obviamente. Depois, quando eu encontrar com a pessoa, eu já sei muita coisa do que está acontecendo com ela. Ela só vai me confirmar. Realmente eu estou com um problema no fígado e eu estou com esse sintoma, esse, né? Eu já tinha visto antes.
Então, eu só vou confirmar ali o que que ela tem, entender melhor, porque, como a gente sempre fala, né? A clínica é soberana, né? A gente sempre tem que. Mas é muito incrível quando você começa a pegar a manha, assim, de usar, é muito incrível. Ele é muito preciso, muito preciso. O Spook também. Assim, para tratamento online, o Allscan, é, eu, a- eu gosto dele porque ele é muito mais fácil para você fazer a biorressonância. Para você, porque pelo Spook, a pessoa vai ter que mandar a unha pelo correio, entendeu? E ainda tem um monte de problema de fazer pela unha. Tem muita gente fazendo biorressonância pela unha que tá aparecendo um monte de coisa estranha lá. Então, assim, é meio dividido, tá? Essa história do Spook com a biorressonância à distância. Tem pessoas que dizem que funciona muito bem, outras que não funciona, que não fazem, porque é, não bate, né? Então, é meio complicado. Por isso que o Allscan é uma boa ferramenta para fazer a biorressonância à distância. Agora, se você tem o Spook, o GX e pode fazer presencialmente, é maravilhoso, né? Maravilhoso fazer a biorressonância com o Spook. Tá bom, obrigada pelo compartilhamento aí da sua experiência. Ô, Imagina. Cíntia, sobre o negócio da voz, qual, qual é o momento que a gente escolhe ouvir a senoidal ou a quadrada? Porque ele dá essas opções, né, quando você emite esse relatório. Aquilo lá é gosto mesmo, sabe? A senoidal, o Luiz já explicou um pouco, Sim, né, pra gente que a sim. Aham. senoidal seria uma coisa mais de healing, né, de tratamento, uma coisa mais suave. A quadrada a gente usa mais para matar parasita, né, para coisas mais fortes. Então, assim, eu acredito que eu prefiro as senoidais para áudio de tratamento, né, porque você não tá matando parasita, você não tá, é diferente, né? É um tratamento, assim. Então, Então, nesses do All-Scan não vem os parasitas, né, em no, relação ao no voz, som, a voz? não, Não? não, não nessa. Só se você fizer a Específico. varredura com o fone, aí você vai fazer o coraçãozinho ali, o fone mais o coraçãozinho, aí ele vem algumas outras informações a mais ali. Ah, Mas isso é se você tiver o fone, tá bom. tá? Condutor ósseo, né? Sim. Ah, você tá aí? Acabei de chegar, eu gostaria de pedir desculpas a todos. Eu tive um imprevisto e só pude chegar agora. Cadê Me você? perdoem. Não tô Tô te aqui. vendo. Ah, agora eu vi. É interessante quando nessa varredura para se fazer aí no Inner Voice. Não sei se alguém aqui já usava antes da atualização. Antes da atualização não aparecia as principais causas. E quando faz só pela voz, sem utilizar aí a frequência do condutor, que seria esse coraçãozinho, ele, ele volta a aparecer naquele formato, se lembra como que era antes? Eu vi que mudou, né? Assim, Isso, porque hoje fazendo só a análise pela voz, ele não aparece. Porém, eu vou ser muito franca. Eu fiz uns testes, né, de fazer a varredura pelo Inner Voice, sem o condutor ósseo, fazendo a análise à distância, e eu achei bem interessante, porque ele apresenta naquele formato antigo, que fala das principais causas, as deficiências de suplemento. Lembra dessa parte, se que agora sim. fazendo pura e simplesmente pela voz não aparece. Então fica Ah, aí a dica de poder fazer dessa forma, mesmo que não esteja com o condutor ósseo. Tá? Eu fiz alguns testes, mesmo sem o condutor, e ficou bem bacana. Ele aparece aí as possíveis causas e eu achei bem interessante. e bateu, foi legal. Sim, sim, sim. Eu tô tendo assim resultados, gente, assim incríveis com a playlist.
Isso porque os testes que eu estou fazendo neste momento, eu nem acrescentei mais nada à playlist, tá? Eu estou falando pura e simplesmente aqui o Inner Voice me sugestiona, aquelas quatro notas que ele coloca. Tão somente. É incrível o resultado que as pessoas estão tendo, tá? Mas aí como Algumas, que você faz, Simone? Você em coloca que na sentido? playlist, você vai lá na playlist e escolhe as frequências que ele está te sugerindo. Não, eu não escolho, eu coloco, eu deixo, porque quando a gente faz pura e simplesmente o Inner Voice, ele vai colocar as quatro notas, tá certo? Sim. O que tá alto, o que tá baixo, tanto da direita como da esquerda. Ele coloca para poder alinhar. Eu estou falando que os testes que eu estou fazendo somente com essa playlist, sem acrescentar nada. É isso que eu Uhum. estou dizendo, para vocês conseguirem vislumbrar. Imagina você colocando as frequências personalizadas que você já sabe, de acordo com a anamnese que você tem do problema específico daquele cliente, Uhum. você podendo incluir nessas playlists o sucesso terapêutico que você vai ter. Eu estou dizendo que os testes que eu estou fazendo, sim, é tão pura e simplesmente com as quatro notas que o próprio Inner Voice sugestiona Que seria na o análise. mesmo que a pessoa escutar direitinho o som, né, os áudios. Exato. Você está Né? colocando Mas é o tratamento. mesmo, né? Mas é o mesmo, né, Si? Porque Sim. aí o que que eu pego? É bem interessante que a gente pode, quando manda por e-mail, você vai ver que aparece um link. E você pode mandar, e você pode escrever, montar um texto e mandar para o seu cliente dando ali as instruções de uso com o link. E aí é bem interessante, porque quando ele clica no link, ele, além da playlist ali já determinada para que ele escute, e aí ele só dá o play e aí vai escutar as quatro, como Uhum. também tem o relatório embaixo. Então é bem interessante Uhum. fazer dessa forma. Fica até melhor apresentável, eu acho. Porque às vezes quando manda por e-mail fica muita coisa, né? E aí às É, vezes o cliente acaba se perdendo. Então eu acho que fica aqui a dica de mandar, de copiar esse link, você faz a varredura, manda para o seu e-mail. No seu e-mail vai aparecer o link. Você tá. copia o link, monta um texto para mandar até por WhatsApp para a pessoa, para o seu cliente, já com as instruções de como ele deve fazer. E aí fica muito mais fácil, porque ali ele só clica, já vai abrir direto na internet, ele já vai escutar. Fica bem simples. Legal. Eu estou gostando bastante e as pessoas também, tá? Pela praticidade disso. Ô, E os Simone, resultados estão faz? sendo incríveis. Como faz essa playlist? Por exemplo, eu tenho um arquivo com vários, cada um separado. É assim que a gente recebe. Mas então, você fazendo dessa forma que eu te falei, pelo link, copiando o link, quando você abre, ele já vai abrir numa página que você só vai simplesmente apertar o play, ele vai iniciar pela nota que está mais alta e ele vai passar as quatro. E se você não desligar, ele continua. No Uhum. repeat, entendeu? Então é interessante, porque as pessoas, e eu tô falando porque eu tenho alguns clientes que falam, ai, Simone, eu coloco antes de dormir, aí quando eu vejo eu já dormi, aí quando eu acordei, eu já escutei um monte, tem algum problema? Falei, não, e como que você está se sentindo? Eu tô me sentindo muito bem, muita coisa tá mudando. Então isso é bem interessante. E fica mais fácil para o cliente, entendeu? Você não Sim. faz nada, Kátia, manual. Desta forma que eu falei, você vai simplesmente pegar e copiar o link que você manda para receber no seu. É que você tem que mandar para o seu e-mail, não tem jeito. Manda para o e-mail. Quando você abrir no seu e-mail, que você vai copiar o link, e aí você faz um texto para poder compartilhar o link no WhatsApp. E aí ele só Uhum. vai clicar no link, e aí quando ele vai abrir a tela do All-Scan, ele simplesmente vai apertar o play. Ok. Fica bem interessante, eles gostam, estão gostando muito, assim, pela praticidade mesmo. Uhum. Uhum. Tá E os bom. resultados estão sendo incríveis. Depois eu vou compartilhar com vocês lá no grupo. Eu mandei para si, né, Si? Sim. Alguns feedbacks aí de alguns clientes. Gente, é incrível. É incrível. É, Obrigada. acho que vale a pena compartilhar.
E assim, uma coisa que eu também posso dar de dica, o AuScan ele tem muitas possibilidades, né, Si? E se a gente fica tão encantado, a gente acaba até se perdendo com tantas possibilidades dele. Então, eu acho que cada profissional, ele deve desenhar como que ele vai atender, como é que ele vai usar o AuScan, sabe? Tanto para análise como para o envio de tratamento. Como é que eu vou usar? Porque Isso. você pode usar de várias formas. Hum, Né? Se hoje você falar, ai, Simone, eu ainda não aprendi a usar o AuScan. Se você trabalhar só com a neuroacústica, eu estou falando dessa forma porque eu sei que vários profissionais têm todo um arsenal terapêutico também, além do AuScan, para poder tratar o cliente. Ainda se ele está se familiarizando com o AuScan, sem problemas, enquanto você está aprendendo, o que que você pode já agregar de pronto? A neuroacústica, que uhum, é incrível, incrível mesmo. Então, assim, existem várias formas de poder utilizar. E aí também, assim, é bem interessante, após as pessoas assinarem, após já estarem com a assinatura ativa do AuScan, eu e a Cíntia estamos já compilando, vamos dizer assim, preparando um material bem rico realmente para poder, na realidade, para nos ajudarmos, né, uns aos outros, de poder compartilhar experiência, de poder compartilhar playlists que foram extremamente interessantes. Eu montei uma playlist essa semana muito interessante. O paciente com 3 dias de envio, né, que eu estou enviando o tratamento, ele já sentiu assim uma memória, uma melhora incrível, incrível. Então, assim, da gente poder, porque às vezes são patologias comuns. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que personalizar, não é isso, tá? Eu acho que tudo realmente é personalizado, porque cada cliente é um universo. Mas eu digo por determinadas patologias de você ter e a gente poder compartilhar algumas playlists que foram interessantes, que foram eficazes no uhum, tratamento. Isso vai ser bem valioso para nós, né? sim. Simone, uma pergunta. O que é essas playlists que você fala? Se quer responder? Eu vou mostrar aqui, que eu acho que Isso fica é, mais é fácil. importante, isso, perfeito. É, é assim, compartilhar. Bom, já estou compartilhando a tela, né? Deixa eu abrir aqui. É interessante que a gente fala de playlist, só para vocês entenderem. Existe a playlist da neuroacústica que você vai mandar para o seu cliente para que ele faça a escuta. Existe uma playlist que você personaliza de acordo com a necessidade do cliente, que você vai enviar essas frequências à distância, entende? Então são duas coisas que a gente está falando, né, Si? Aqui dentro do CEF, né, é onde a gente faz envios de tratamento, envios de Isso. frequência à distância, e onde a gente imprinta também coisas, né? A gente pode imprimir frequências nesse CEF aqui. Então, como que a gente cria tratamento? A gente vem aqui no lista de reprodução personalizada, e aí a gente vai criar uma playlist para o alvo. Quem é o alvo que está aqui, que eu acabei de fazer a A análise? É a Simone Simone. Aparecida. Então, eu venho aqui e vou criar uma playlist para a Simone. Então, eu posso vir aqui e colocar o nome dela, né? Simone Aparecida. Como eu poderia vir aqui também e criar uma playlist geral, por exemplo, uma playlist de desintoxicação, de equilíbrio hormonal, né? Você pode criar a playlist que você quiser, tá? Então aqui eu coloco o nome da playlist e aqui eu vou começar a escolher as frequências. Então, tudo isso aqui são bancos de Possibilidades, né? dados. Cada um desses aqui é um banco que vai ter aqui todas as frequências. Ele não aparece números, né, como aparece em outros equipamentos, que tem é, 230 Hz, 40, não sei quantos Hz, né? No Spook aparece os Hz, aqui não. Porque o Allscan ele é muito didático, ele é muito, assim, uma ferramenta muito intuitiva, é para você pegar e usar. Mesmo que você nunca tenha feito uma aula de Allscan, se você pegar software, você começa a mexer aqui, vai aprendendo, porque ele é intuitivo, né? Então, alcance quântico. Aí você vem aqui, escolhe, por exemplo, eu quero mandar para Simone. Vamos.
supor que eu fazer aqui uma playlist, por exemplo, a gente pode colocar, claro, primeiro você vai ter escutado a paciente, né? É, você vai ter olhado para a biorressonância, né? O que que ela estava precisando, e aí você vai começar a escolher aqui. Então, a gente poderia colocar, por exemplo, escudo energético, gratidão, saúde, força e recuperação. Estou dando exemplos, tá? Aí você vem aqui, frequência quântica. Aí aqui tem mais um monte de frequências que você pode escolher. Tá vendo? Cada letra tem muitas coisas. Candidíase, câncer, catarata. Você vai vir aqui e vai escolher. Vou colocar limpar o plasma, enfim. Você pode escolher até 15 frequências no total aqui. Então, depois afirmações quânticas, tem aqui mais um tanto de coisa. Chakras, você pode escolher equilibrar algum chakra que você viu lá na biorressonância que não estava muito bem, aí você pode colocar aqui para equilibrar. Homeopatia, tá? Que tem bastante coisa de homeopatia. Sais celulares homeopáticos. Aqui nesse Energics tem muita coisa legal. Desintoxicação, vários tipos de desintoxicação, suporte imunológico, desintoxicação de metais, de radiação, de vacina, de vermes, enfim, tem muita coisa. Você vai criando aqui a playlist para a pessoa, né? Óleos essenciais e tudo mais. E aí vai subindo tudo para cá, tudo que eu escolho vai vindo para cá, certo? E aí depois que eu escolhi a playlist da Simone, eu venho aqui e coloco em salvar. Aí isso vai entrar lá dentro do meu banco de dados, para eu poder fazer envio para Simone. Então depois eu venho aqui e coloco transmissão cronometrada. E aí eu posso escolher o tempo que eu vou tratar, quero tratar a Simone por 10 minutos, por exemplo. Eu coloco 10 minutos aqui e coloco transmissão. Ele vai ficar funcionando durante 10 minutos e depois ele vai desligar. Ou então eu posso escolher aqui 30 minutos, 1 hora, 2 horas ou contínuo. Eu posso deixar continuamente fazendo envio para ela. Então é aqui que a gente faz esse envio das frequências à distância. Dentro desse CEF aqui tem mais muitas outras coisas que a gente pode fazer também. A gente consegue fazer dentro desse multicast, a gente consegue fazer varredura, tratamento para várias pessoas ao mesmo tempo. A gente vem aqui e coloca tratamento para todo mundo ao mesmo tempo. Isso aqui é bem legal também. E é interessante, né, Si, que lá onde a gente cria, onde a Si mostrou anteriormente, onde a gente faz o personalizado, a playlist personalizada, você pode fazer, por exemplo, uma playlist para quê? Para labirintite, outra playlist para saúde capilar, outra playlist para permeabilidade intestinal. Vocês entendem? Porque aí, quando você entra no Multiscan e que você vai tratar mais de um paciente ao mesmo tempo, você vai pegar aquele seu paciente tem essa patologia, você pode incluir essa playlist vai, Sim, alopécia, por exemplo, da saúde capilar, junto com os outros tratamentos que ele precisa. Você pode incluir até 5 playlists. Claro, tendo sempre o bom senso da quantidade de informações que você está mandando de uma vez para o corpo. Né? Eu acho que isso é sim, importante. Mas é muito interessante porque aí você fala, cada paciente eu vou ter que fazer uma playlist específica? Às vezes não, porque se você for criando estas playlists de acordo com a patologia, você concorda que quando você tem um determinado problema de algum paciente, você já tem a playlist ali montada para aquele tratamento de permeabilidade intestinal? Quem hoje não tem permeabilidade intestinal, por exemplo? Quem é que não tem litigante? Acho que a grande não maioria, pelo menos existe. todos, eu acho que não existe, né? Se Não. diante de tudo que a gente está exposto, não existe. Então você já tem ali uma playlist que você já montou e ela está pronta. Então eu digo tudo isso e eu estou falando isso porque isso acaba otimizando demais o nosso tempo na hora de fazer a montagem do tratamento e envio para o paciente, entende?
É, sim, é bem legal isso que a Simone falou. Dá para incluir muitos tratamentos lá na hora de Muitos. envio. E você deixa lá a sua prateleira, né, de tratamentos já, porque você já, não vou falar que padronizou, e não é isso que eu estou querendo dizer. É importante eu dizer, cada um é personalizado, porém, existem patologias comuns, e dentro de uma patologia comum, você já pode deixar essa playlist pronta, Sim. entendeu? Bom, eu acho que a gente já avançou bastante aqui no tempo. A gente ia até às 8, já são quase 9. Eu queria, se você pudesse finalizar falando um pouquinho sobre a assinatura, explicando para as pessoas como funciona para fazer a assinatura, como que, enfim, ajudar um apoio aí, porque tinha algumas pessoas perguntando sobre isso. Ok. Mais uma vez, desculpe, eu não quero ser repetitiva, mas desculpem por chegar tão no avançar do tempo aí, né? Mas a gente vai fazer outras lives, né? E poder aí compartilhar todos esses conhecimentos para aquelas pessoas que têm interesse em conhecer a ferramenta, nos chame no privado, tenham interesse para a gente poder aí analisar até a possibilidade de poder oferecer um, um Simple Pass para que essa pessoa possa testar, O que mas que é o aí a Simple gente, Pass? o Simple Pass ele vai te dar, e aí tudo depende realmente do real interesse das pessoas, né? Ele vai te dar a oportunidade de você testar a ferramenta por uma semana. Na realidade, são 6 dias, tá? Você E de compra, você repente. pode comprar o Simple Pass, né? Exatamente. Então, as pessoas que têm. Ai, Simone, eu não quero fazer assinatura agora. Eu posso então fazer um Simple Pass, eu e mais dois, três profissionais e dividir o tempo para que a gente possa testar a ferramenta? Sim, super possível isso, tá? Então, assim, mas daquelas pessoas que já Quanto que viram, custa o Simple Pass? na realidade, o preço dele, só ver aqui uma coisinha, só um minutinho. Eu acho que Ele é vai sair mais ou menos, sei. Peraí, deixa eu só ver aqui uma coisa. Ele vai sair mais ou menos uns US$ 40. 40, 150 quarenta e reais, cinco. mais ou menos, né? Exatamente. Para quê? Para que você utilize por uma semana e experimente como que ele funciona, quais as possibilidades, né? Ai, Simone, nesse período eu vou ter o auxílio de vocês? Total. Total, porque eu acho que é um aprendizado importante, tá? Para que vocês possam saber e aí poder usufruir de todas as funcionalidades do sistema, tá? Então, quem tiver interesse pode nos pode me chamar, pode chamar a Cíntia no privado para que a gente possa verificar aí essa possibilidade. E a assinatura, quem já conhece, quem deseja assinar, o custo é de US$ 149 mês. Tá certo? É uma mensalidade recorrente. Você faz a assinatura, a partir do momento que você faz a assinatura, você já coloca lá, é necessário um cartão de crédito internacional porque ele fica lá cadastrado em sistema da Solex, e aí o débito é mensal, é recorrente. E o mais legal que as pessoas, como eu falei, né, eu e a Cíntia estamos aí muito empenhadas em criar realmente o maior número de material possível para que a gente saiba ainda mais sobre o AuScan. A demora até se dá pelo fato de estar tudo em inglês, nós já temos muita coisa, mas a gente está realmente trabalhando para poder fazer toda essa tradução e poder apresentar para vocês os vídeos, os tutoriais, tudo com legenda em português, né? Então, por isso aí um pouquinho dessa demora, mas muito em breve vai sair. E o melhor, as pessoas que assinarem a ferramenta conosco, elas farão parte desse nosso grupo que a gente vai compartilhar aí conhecimento, vai dar o apoio necessário. Eu e a Cíntia estamos nos programando realmente para que, pelo menos, com os assinantes, a gente possa ter aí uma vez por mês de encontro, para que a gente possa até sanar dúvidas que possam existir, mas isso não quer dizer que se você é assinante e já tem uma dúvida ali pontual, que você não possa nos chamar. Claro,
pode nos chamar, estaremos ali à disposição para ajudar no que for necessário. Mas eu acho que o mais bacana disso tudo é realmente a gente poder, neste grupo, compartilhar experiências, porque eu acho que todo mundo aprende, né? Isso é muito interessante. E aquilo que eu falei, né, da gente poder compartilhar determinadas playlists que você já teve um sucesso terapêutico, Uhum. poxa, isso é muito bacana, porque otimiza demais o meu tempo, Sim. né? E aí todo mundo aprende, né? Isso é muito legal. Uhum. Então, assim, quem tiver interesse de fazer assinatura já, porque eu sei que tem pessoas que já assistiram algumas lives, algumas que já têm e estão prontas para assinar, também é só nos chamar, que a gente manda aí o link no privado e dizer que estamos à disposição aqui nessa jornada de conhecimento cada vez maior, assim, sobre essa maravilhosa ferramenta. E se vocês me permitirem, acho que pelo tempo dá para falar, se é muito rapidinho. Claro. Eu estava com a minha mãe com muita dor, ela tem uma dor chata, mas aí são várias questões, né? Osteoporose, idade, vem um monte de coisa. Ela estava com muita dor na nuca e essa dor já estava pegando a parte neural, porque ela já estava tendo até choque nos braços, nas mãos. E aí ela falou, Si, por favor, me faça. Porque família é uma coisa incrível, né? Eu falo, mãe, quando tiver alguma coisa, me fala. Aí eles vão lá tomar um remédio, eu quero morrer, né? Não, por favor, me peça ajuda antes. Mas enfim, e acho que é um trabalho de todo mundo, né? Esse trabalhinho de formiguinha nosso é até mudar é uma mudança de consciência, né? Então isso leva tempo. E aí ela falou, você falou que era para eu falar com você quando eu tivesse qualquer dor diferente. Eu tô morrendo de dor nos braços e tal. Eu falei, ok. Fiz um scanner nela, não que eu não faça, tá, gente? E eu o tempo todo escaneio ela, toda semana eu mando o tratamento. Só que era uma dor nova da qual eu não tinha conhecimento. Então, e aí ela me falou, ela estava no dia em que ela me informou, com dor de 0 a 10, ela estava com dor 10. No dia seguinte, pela manhã, eu deixei rodando o tratamento a madrugada inteira para ela. No dia seguinte, eu falei, mãe, como é que você está? Ela estava com 4 de dor. No outro dia, 3. Hoje, eu falo, né? A gente já venho tratando ela há uma semana. Ontem mesmo, eu conversando com ela, eu falei, como é que tá? Ela falou, não, não tô com dor mais. De 0 a 10, mãe, porque a gente tem que dimensionar isso. Ela falou 0. Então, essa é a maravilha do All-Scan. Então, muitas vezes a gente fica muito preso a interpretar, e aí eu falo de novo, para a gente ter esse cuidado de não se perder diante de tantos marcadores que ele nos apresenta, sabe? De poder realmente afunilar essa observação, de poder usá-lo de uma outra forma também, sabe? Porque às vezes Uhum. você já fez uma anamnese, você já sabe quais são os pontos de atenção, então utiliza, né? Provem, façam, experimentem realmente mandar o All-Scan. Forma de tratamento, a neuroacústica é incrível. Então, assim, eu sou suspeita para dizer, mas assim, eu só tenho elogios realmente e assim, muito sucesso terapêutico com essa ferramenta. Então, a nossa missão aqui, né, Cíntia, é para que vocês também possam experienciar, né, essa forma nova de tratamento pelo All-Scan, que é incrível, tá bom? Eu acho que é isso, sim. Só Mais uma alguma coisa? pergunta, ô Simone. Diga. Sua mãe mora aí com você? Não, de forma alguma. Minha mãe está no litoral norte de São Paulo. Minha mãe mora mais especificamente em Massaguaçu, na divisa de Caraguatatuba com Ubatuba. Tá? E aí Uhum. vocês imaginam, não, isso que eu estou dizendo, né? Esse tratamento todo à distância. Então, vocês imaginam a potência disso tudo? É, não que seja mais ou menos, mas é para realmente dimensionar a potência da ferramenta que estamos falando, né? E não tem lugar. E a gente sabe que no mundo quântico não existe, né, esse tempo, lugar, e tá todo mundo num só, né? Tá todo mundo junto. Então é isso, gente. Eu agradeço Fabrício. imensamente, né, a presença de todos aqui hoje
E estamos aqui à disposição. No que vocês precisarem, vamos estar fazendo a apresentação. Ai, Simone, Simone ou Cíntia, né? Ah, eu tenho uma outra amiga, colega, eu queria ver. Entre em contato com a gente, porque conforme for, é o que eu disse, né? A gente pode analisar até individualmente cada necessidade, se for o caso, a gente pega na mão e vai fazer sim, tá? Apresentar para que vocês realmente possam experienciar essa maravilha do Allscan, tá bom? Gente, experimentem o Simple Pass, vale muito a pena, porque aí vocês Sim, vão colocar em prática, vão fazer as análises também, vão ver a ferramenta funcionando, aí vocês vão entender melhor como que é, o que que é o Allscan, né? verdade. Bom, acho que é isso. É, Alguém quer falar mais alguma coisa? alguém Tem mais quiser, alguma dúvida de tanto que eu falei aqui? Sorry. tudo bem? Acho que não, Si. Pode Então, finalizar, Cíntia, Melenda. só uma pergunta. No começo você falou que tinha uma novidade. A novidade é esse Simple Pass? não, não, o Simple Pass também é uma novidade, né? Que a gente está com o Simple Pass agora. Mas, na verdade, é em relação que eu queria compartilhar com vocês em relação à leitura, utilizando a IA, né? É, mas isso vai ficar para uma próxima. Ah, tá É, bom. não vai dar tempo, né? E está em desenvolvimento, né? Esse nosso assistente aí A gente de. tem esse assistente que está em desenvolvimento e, e dá para utilizar, enquanto não fica pronto, dá para ir utilizando o GPT mesmo, que também já é incrível, Uhum. Sim, que já ajuda muito. Mas sim. aí a gente vai fazer um outro encontro porque aí é bastante coisa para falar sobre isso. Mas nossa, para mim tem facilitado muito, assim, É muito bom, muito né, bom. Si? Eu também tenho utilizado. Você tem testado com... Sim, incrível. É que a gente ainda não teve tempo de compartilhar experiências com o que a gente está desenvolvendo, né? Aham. Incrível, incrível. É incrível mesmo. Tá bem. Bom, é isso, gente. Bom descanso para vocês. Gratidão Obrigada. pela presença, Obrigada, meninos. Adorei, viu? Ah, pela, que bom. e por vocês, pela qualidade de presença, né, mesmo, por estarem Sim. aqui firmes aí, né, nesse horário da noite, já cansadas, né, e podendo estar aqui com a gente. Então, gratidão mesmo. E Tá. qualquer coisa, estamos aí, sempre. Eu e Simone estamos aí disponíveis para ajudar vocês, tá bom? Ok, gratidão. Tá Boa bom, muito Muito noite. obrigada. obrigada, boa noite, bom Boa descanso, noite. excelente semana. Para Boa vocês noite. também. Obrigada, menina. Muito Obrigada. obrigada.